Shalom, shalom, povo de Deus! Bom dia, bom dia, bom dia! Dia recalcado, transbordante, sacudido da glória de Deus. Acharam mesmo que ficariam sem um devocional nesta quinta-feira linda e abençoada, pelo qual o Senhor renovou o nosso fôlego de vida? Sem dúvida que não. Aqui estou para trazer uma palavra ao teu coração e eu não tenho nenhuma dúvida de que o Senhor vai falar de uma forma profunda comigo e com vocês principalmente, amém? Então abra a tua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo de número 9. Você que é novo aqui, nós temos um propósito de ler a Bíblia toda, durante esse ano de 2025. Já lemos o Novo Testamento. E estamos agora no Antigo Testamento, hoje com a leitura de 2 Samuel, capítulo de número 9, tá? E nisso nós temos crescido em graça e conhecimento, temos tido a orientação e a revelação mediante a palavra de Deus. A palavra que é viva e eficaz, que penetra no mais profundo da nossa alma como espada de dois gumes, não é mesmo? Então, vamos orar para darmos início, à nossa live, que hoje, porventura, me diga como é que está aí, se você está com frio, se você acordou meio desanimado, se você acordou aí animadíssimo para entrar na presença do Senhor, mas se você tenha acordado desanimado, o Senhor renova as suas forças. Se você já está animado na presença do Senhor, Ele vai te revigorar ainda mais, derramando uma porção ainda maior da unção dele sobre a tua vida. Amém? Feche teus olhos, eu vou orar contigo. Você, depois que nós terminarmos de orar, você vai encaminhar essa live de forma profética para que outras pessoas também sejam alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Querido Deus e eterno Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu me coloco aqui diante de Ti. Eu quero Te agradecer pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que o Senhor, de uma forma profunda, de uma forma poderosa, venha falar conosco nesta manhã. Amigo Espírito Santo, eu convido a Tua doce e amorosa presença. Que não seja eu, nem as minhas palavras, nem o meu próprio entendimento, nem tampouco a minha eloquência, mas que seja o Espírito de Deus a me conduzir neste momento, porque somente o Espírito Santo é que testifica o coração dessas pessoas que aqui estão. Somente o Espírito Santo revela a vontade do Pai a nós que aqui estamos nos submetendo a essa vontade. Tens o controle da minha vida e agora eu te entrego o controle desta ministração. Que não seja eu, mas seja o Espírito de Deus através da minha vida. Fique à vontade. Tu és o pastor presidente, meu amigo Espírito Santo. Sou um instrumento teu. Usa conforme lhe apraz, desça com a revelação direta do trono de Deus. Assim eu oro, declaro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, meu povo? Glória a Deus, aleluia. Então, abra a tua Bíblia, 2 Samuel, capítulo de número 9, já vai encaminhando aí esta live, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco de uma forma muito profunda, através desta palavra, amém? 2 Samuel, capítulo de número 9, vai dizer assim a palavra do Senhor. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonathan? Então você que está acompanhando aí o nosso devocional, ou até mesmo você que já conhece a palavra, sabe que Davi tinha um acordo, um pacto ali com Jonatas. Jonatas era filho de Saul, aquele que defendeu Davi em todo o tempo, até mesmo do seu próprio pai, Jonathan, que era filho de Saul, defendia ali Davi do teu pai, sempre ia lá e contava para Davi, às vezes que o pai estava prestes a atacar, a persegui-lo, enfim, eles tinham uma amizade, um laço de amizade muito bonito, vamos dizer assim, que ainda existe na nossa atualidade, eu creio nisso, que ainda existem amigos assim, que nos ajudam, que nos impulsionam, que nos defendem, a todo custo. E aqui, neste acordo, neste pacto que eles tinham por intermédio dessa amizade, eles vão prometer um ao outro, Davi vai prometer a Jonathan que não deixaria, a descendência de Jonathan desamparado. Então, aqui neste contexto, embora Jonathan já havia morrido, Saul também já havia morrido, Davi agora já era rei de Israel, enfim,
Ele então agora vai perguntar se ainda havia alguém da casa de Saul para ele cumprir aquilo pelo qual ele havia prometido ao teu amigo Jonathan, né? E no versículo de número 2 vai dizer assim: e havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viessem a Davi, e disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. Então, né, por conta desta aliança que Davi e Jonathan haviam feito, né, o Senhor é testemunha, né, na verdade, né, quando eles vão fazer essa aliança, vai ser dito ali que o Senhor é testemunha entre eles, né, desse acordo e da descendência deles. E aqui, então, Davi está preocupado em cumprir com essa aliança, né, com isso que ele havia prometido ao teu amigo Jonathan. E ele vai perguntar, ele vai procurar saber, né, se ainda existia algum descendente ali, né, de Saul, para que ele então viesse cumprir. Ziba, né, ele vai dizer para Davi que havia ainda um filho de Jonatas, né? Filho esse que nós vamos ler aqui no contexto desta história. E ele vai descrever da seguinte forma: aleijado de ambos os pés. Não que essa deficiência de Mefibosete determinasse quem ele era, mas aqui para você entender o contexto e a revelação daquilo que o Senhor vai ministrar. Eu creio que ao citar isso aqui, Mefibosete não estava sendo desfavorecido, né? Ou não estava sendo notado por sua deficiência. Assim creio eu. Mas é uma forma para que o nome dele fosse glorificado, para que as pessoas também, o nome de Deus fosse glorificado e as pessoas entendessem que, independente da sua situação, seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual, seja ela financeira, o Senhor não depende da tua condição atual para fazer algo grandioso na tua vida. Aleluia! Assim como a deficiência, né, de Mefibosete não foi impedimento para que o Senhor fizesse ele se assentar à mesa do rei. Independente do que você estiver passando, independente do que você estiver enfrentando, nada é empecilho para determinar o cumprimento daquilo pelo qual Deus já tem para a tua vida. Aleluia! Então o rei aqui, ele havia dado ordem, nós vamos ver nesse contexto, que a palavra vai dizer que ele estava em Lodebar. Lodebar, para você que não sabe, é terra do esquecimento. E talvez, né, você pode pensar assim: nossa, mas o filho de Jonathan, aquele que fez uma aliança com Saul, tá lá na terra de esquecimento. O Senhor abandonou ele, o Senhor esqueceu ele. E quantos de vocês talvez não estejam, né, nessa situação, em Lodebar? Considerando, né, questão esquecido. Mas deixa eu te contextualizar para que você venha tirar isso da tua mente de que o Senhor, né, te esqueceu, quando na verdade o Senhor está te protegendo. O rei havia dado ordem para que todos os coxos, para que todos os cegos, né, inimigos ali de Davi, fossem mortos. E, né, Mefibosete, ele era neto do rei Saul, ele era neto de Saul, aquele pelo qual perseguiu Davi. Então, uma vez que os homens estavam atacando ali, né, naquela confusão toda, vamos dizer assim, e Mefibosete, que era aleijado, a palavra vai dizer isso, se ele permanecesse ali naquele lugar, certamente ele também seria morto, por ser aleijado, porque foi dada a ordem para que os coxos e os aleijados fossem mortos, e porque ele fazia parte da descendência de Saul e aquele povo não sabia do acordo da aliança que Davi havia feito com Jonatas, certo? Então aqui, neste contexto, embora pareça tão desproporcional ou tão incoerente ou até mesmo, né, algo que não seja aceitável, a verdade é que era necessário que Mefibosete não tivesse naquele lugar para que isso não acontecesse com ele. E a cuidadora dele foge com ele para
Lodebar. Por quê? Lodebar é um lugar de esquecimento onde os inimigos não encontrariam ele. Mas não há um só lugar que você esteja que o Senhor não pode te encontrar. Então não considere Lodebar como o fim da tua trajetória. Não considere Lodebar por ser a terra do esquecimento que o Senhor te abandonou aí. Quando na verdade você não foi abandonado pelo Senhor. Você está sendo guardado pelo Senhor. Mas no tempo oportuno, Ele faz você se assentar à mesa do rei, assim como foi feito com Mefibosete. Amém? Vamos continuar aqui então. Versículo de número 6 vai dizer assim: E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi, Mefibosete? E ele disse, eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatã, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e de tu contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Nem Mefibosete conseguia enxergar aquilo que o próprio Deus e aquilo que o próprio Davi já estava visualizando nele. Porque se você se colocar na posição de que você não é merecedor, se você se colocar na posição mediante a tua condição, seja ela física, seja ela dentro da ótica humana, você realmente não vai conseguir enxergar na ótica de Deus. Mefibosete enxergava na ótica humana a deficiência dele e se menosprezava, vamos dizer assim, mas Davi estava enxergando pela ótica de Deus e estava ali para honrar a vida de Mefibosete por intermédio de uma aliança que ele havia feito com o teu pai Jonatã. Então, há também sobre a minha e a tua vida despojos que nós vamos receber pelo simples fato de sermos filhos de Deus. Eu já disse isso em outras oportunidades e eu vou repetir para você que é novo aqui conhecer e para você que já ouviu, fixar isso ainda mais na tua mente. Quem é pai e quem é mãe sabe que os filhos, embora eles ainda estejam numa fase que eles não trabalham, eles desfrutam daquilo que o pai e a mãe, na verdade, trabalharam para conquistar. Então, teu filho, tua filha desfruta da casa, do carro, do alimento, das finanças, enfim, desfruta ou não desfruta, dessa forma que funciona? Da mesma forma com nós. O Senhor é o nosso pai, Deus é o nosso pai, dono do ouro, dono da prata, o que criou todas as coisas, o que sabe de todas as coisas. Nós somos filhos e por sermos filhos dele, nós também vamos desfrutar disso de tão grandioso que ele tem. É da mesma forma. E Mefibosete vai desfrutar também de tudo isso pelo fato de ser filho de Jonatã, filho daquele pelo qual tinha uma aliança com o rei. Aleluia? Vamos continuar aqui então. Versículo de número 9. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe, tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado a filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu és, teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que os filhos do teu senhor tenham pão que comam. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei, conforme tudo quanto meu senhor o rei manda o seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Aleluia! Aqui, Davi não só cumpre a aliança que havia feito com Jonatã, entregando a herança e o despojo para Mefibosete, como ele faz questão de Mefibosete sentar à mesa com o rei. Deixa eu te dizer algo da parte do Senhor. Ele não somente vai te abençoar, como ele vai fazer questão de você se assentar à mesa com ele. Aleluia! Vamos ler aqui agora, para finalizar, o versículo de número 12. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés, porque
aquilo que você tem de dificuldade não vai influenciar no que Deus vai fazer na tua vida. A deficiência de Mefibosete não foi impedimento para ele desfrutar da promessa. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma coisa que eu quero trazer para você, uma chave para você guardar isso para a tua vida, levar para a tua vida. Quando você estiver na posição de Davi, não deixe de honrar quem te ajudou. E quando você estiver na posição de Mefibosete, aceite o convite da graça e da misericórdia de Deus sobre a tua vida. Davi, neste contexto, ele faz muito além do que aquilo que ele havia prometido para Jonathan, né? Ele prometeu a Jonathan, ele cumpriu aquilo, mas ele também assegurou um lugar na mesa do rei para Mefibosete, porque o Senhor faz muito mais além do que imaginamos e muito mais além do que nós pudéssemos, né, até mesmo planejar. Mas ele cumpre e ele nos honra, ele tem honraria para minha e para tua vida. E eu vou voltar a repetir para que você não venha esquecer. O teu lugar neste momento não define aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida. O seu cenário atual não define as coisas grandiosas que você vai viver na parte de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nos vemos então amanhã às 7 horas. Te espero aqui para mais um devocional, onde o Senhor certamente nos fará crescer em graça e em conhecimento. Deus te abençoe de uma forma poderosa. Não se esqueça que temos um encontro marcado amanhã às 7 horas da manhã. E hoje, às 15 horas, tem live no canal do meu irmão. As meninas deixaram o link aí, já se inscrevam. E às 16h30 tem live no canal da missionária Sara. Se inscrevam também no canal dela e sejam edificados pela palavra do Senhor. Tenho certeza que vocês vão desfrutar da unção que este homem e esta mulher de Deus carregam. Eles exalam a essência genuína do Senhor e você vai ser impactado por este poder e vai desfrutar desta unção. Deus abençoe vocês. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.